Estou assustated. Estou assustado. Estou assustado. Estou surpreso. Rapaz, faz tanto tempo que eu não lembro uma goleada. Acho que não sei se o Santos ganhou de goleada algum jogo esse ano, cara. Tô lembrando 3-0 lá na Copa do Brasil, fora de casa. Goleada eu não lembro, mano. Mas enfim, cara. Feliz, noite tranquila, noite alegre, noite de Lucas Braga, noite de Miguelito, Miguel Ángel Terceiros, meu irmão. Noite de Marcos Leonardo, noite de Ângelo, noite de Ed Carlos. Cara, o Santos venceu bem o Juventude, tá bom? Foi 4-1, podia ter sido até mais. O Santos teve muitas chances, podia ter feito uma goleada ainda maior. E é lógico que a gente tem que levar em consideração que derrotamos o Lanterna do campeonato, o pior time do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim o Santos fez um ótimo jogo, tá? Lembrando que o Corinthians, por exemplo, foi até Caxias do Sul e empatou 2-2 com esse mesmo Juventude, que é um time que tá muito acima da gente aí na tabela. O Santos vence, vai aos 40 pontos, abre 10 de vantagem para a zona de rebaixamento e continua na briga ali pelo oitavo lugar, mas eu acho que o Santos abriu muito mão aí, principalmente nas derrotas pro Goiás e pro Atlético Mineiro, jogos que o Santos foi até melhor e não conseguiu vencer. Bom, vamos lá, vamos falar do jogo, mas que alegria, cara, de verdade ver o Miguelito entrar em campo. E aquela sensação que o torcedor tem, que você fala assim, aqui tem alguma coisa diferente, nesse menino tem alguma coisa diferente que a gente vai ser muito feliz com esse cara jogando bola. O moleque é ousado, cara. Ele não tem medo de trombada, ele não tem medo de ir pra cima. É insistente, é tipo o Ângelo, cara. Ele acredita no futebol dele, ele ousa, ele vai pra cima. Não tem medo de driblar, não tem medo de fazer nada. Quem viu os poucos momentos que ele teve na estreia da Bolívia, né? Porque ele estreou profissionalmente jogando pela seleção do país dele, não pelo Santos. Na estreia dele pela Bolívia, ele entrou pra jogar contra Senegal, que é o time que tá na Copa do Mundo, e fez boas jogadas, cara. Pra cima do Mané, inclusive, driblou o Mané e etc, que é um craque a nível mundial. Não tô falando que o Miguel é esse cara, mas tô falando que, né, é alguma coisa pra gente ficar, pelo menos, com esperança, tá? E novamente foram os moleques da base que resolveram, cara. Não tem cabimento o Ed Carlos ser reserva do Sanches e do Luan. Não tem cabimento. Não dá pra ele ser reserva dos dois. Não dá, tá? Pode até ser que ele não aguente um jogo inteiro, né? Jogou o segundo tempo. Pode até ser, mas ele tem que começar jogando. Depois entrar um outro, tá? Não dá. A mobilidade de jogo que o Ed Carlos ofereceu no segundo tempo pro Santos é completamente diferente do que o Lucas Barbosa, do que o Sanches ofereceram e do que o Luan vinha oferecendo. É um jogador lento, mas que dá velocidade pro jogo, no passe, na visão de jogo apurada. O passe do gol pro gol do Marcos Leonardo é espetacular, cara. O passe do Ed Carlos é incrível. Ele joga no ponto futuro. Tá? Que jogador do Santos vinha fazendo isso? O Luan conseguiu um passe parecido no gol contra o Goiás, aquele gol sem querer do Madison. Mas só, sabe? O Ed Carlos, ele abre o jogo, ele vê os jogadores passando do outro lado. É um meia. É um meia que o Santos tanto precisa do meia. E ele tá no elenco, ele faz as jogadas, ele pode até errar, cara. Errar faz parte do jogo. Mas ele cria. Porque no primeiro tempo, com o Sanches e o Barbosa em campo, quem tava criando era o Ângelo. Todas as jogadas de armação do Santos saíram dos pés do Ângelo, inclusive a jogada do gol, né, que não virou assistência do Ângelo, porque a bola foi rebatida, né, o Carlos Sanches quase fez, e o Lucas Braga, que fez um grande jogo, finalmente chutou pro gol, não teve medo de arriscar, né, jogando do lado direito, invertendo do lado esquerdo, não tendo essa coisa de ficar preso na ponta o tempo inteiro, fechando dentro da área, coisa que foi o Orlando que colocou, então dou mérito pra ele, mas assim, sem medo de chutar pro gol, nem o Ângelo também não teve medo de chutar pro gol. Né? Tanto que no o segundo gol do Lucas Braga, o Ângelo podia ter chutado pro gol e fazer o gol dele, mas ele deu a assistência. Né? Viu o Braga em uma situação melhor e tocou pro Lucas Braga fazer o gol. Então, assim, 2 gols do Lucas Braga nunca aconteceu com a camisa do Santos. Finalmente ele consegue esse passo. Tomara que ele consiga seguir nessa toada. É o que eu mais torço, cara. Eu torço para que ele faça muito sucesso pelo time. Eu torço para que ele seja ousado, que ele tenha vontade de fazer gols, que ele tenha desejo de chutar pro gol. O primeiro gol dele foi numa jogada difícil, um chute que é difícil de acertar. Ele bateu de primeira, a bola tava no alto, então ele sim, fez um belo gol, né? O goleiro não tava no gol, porque tinha feito uma grande defesa no chute do Carlos Sanches, mas assim, foi uma jogada de oportunidade. Eu tenho que elogiar. Quando dá certo, eu elogio. Né? Ótimo jogo do Rodrigo Fernandes, de verdade. Não pode ser reserva de Camacho, não dá. Agora,
o Orlando, por mais que tenha sido o jogo contra o Juventude, o Orlando, se ele não percebeu que esse meio-campo precisa ser mais móvel, que tenha que ter uma pegada com o Sandri ou com o Zanocelo ao lado do Fernandes e o Ed Carlos, cara, tá aí o mapa da mina. São poucos jogos, né? É muito difícil, mas tá aí. A resposta está aí, está no nosso colo, na nossa cara. É fazer o simples, cara. Com o Ângelo e o Braga invertendo as pontas, né? Sem ficar preso exatamente a uma ponta só. E o Marcos Leonardo recebendo chances. Porque a bola chegou para ele 3 vezes, ele marcou um. E quase fez 2 outros gols, né? Os dois outros chutes dele passaram muito perto. Foi como o próprio narrador falou e o Richarlison falou na transmissão. Ele mesmo que ele chute para fora, a bola não sai para longe. A bola sempre passa muito perto, né? O jogo que ele teve com o Atlético Mineiro foi muito atípico para quem acompanha o Marcos Leonardo. Nesse jogo ele conseguiu aproveitar a oportunidade e marcou um golaço num passe espetacular da de Carlos, cara. E lógico, cara, a partida do Ângelo foi muito boa, cara. Além da assistência, da jogada do primeiro gol, ele é um ponta que arma muito o jogo, né? Eu só quero que ele chute mais pro gol, que tenha mais essa sede de querer fazer o gol. Eu acho que ele tá muito ansioso para fazer esse gol na Vila Belmiro, mas eu acho que a partir do momento que ele apurar o chute, como dizem que ele vem treinando, isso vai ser natural. Ele vai começar a marcar mais gols. Né? Tô falando para marcar um gol a cada gol por jogo, ter aquela média de um gol por partida, mas conseguir, né, marcar um gol a cada 2, 3 jogos e dando as assistências que ele sempre dá, porque ele é um jogador muito importante. Ele não pode ser reserva do Santos. Não pode. O que me faz odiar ainda mais o Lisca, que conseguiu queimar o Ângelo no time, cara. O Lisca conseguiu essa proeza de ter o melhor jogador, o jogador que mais dá assistência na temporada do time, ficar na reserva pros outros que marcam. Tá? O time jogou tão bem que o Maddison conseguiu fazer o gol, cara. O ruim do Maddison fez um gol. Porque o Auro tinha feito um bom primeiro tempo, de verdade. Né? Mas o Natan é muito melhor que os dois. O Natan é um muito melhor lateral, né? Foi suspenso aí por causa da expulsão contra o Galo, mas é um lateral muito melhor que os dois. Mas o time teve mobilidade. Na hora que entrou o Miguelito, que o Miguelito jogou do lado direito, mas ele é meia também, né? Falei, caramba, há quanto tempo que eu não vi o Santos com 2 meias realmente criativos, né? Que tentam o drible, que tentam o último passe, que ousam nas jogadas, que era o Ed Carlos e o Miguelito, 2 meninos da base, 2 meninos de 18 anos, né? O Ed Carlos acho que tem 21, né? O Miguelito tem 18. Mas assim, 2 meninos muito jovens e que são crias do Santos, entende? Jogando como meias, né? O Santos tendo criatividade, invertendo o lance, fazendo triangulações. Então, assim, o mapa da mina tá aí. A resposta tá dentro do próprio elenco. É lógico que precisamos de reforços. Eu não vou ficar falando que não, porque é uma vitória contra o Juventude, né? É lógico que a gente precisa de reforços, mas assim, tem talento individual dentro do elenco do Santos. Tem bons jogadores, tá? Principalmente esses meninos, cara. Principalmente. Hoje o Sandri entrou muito bem. Hoje o Sandri entrou muito bem. Tudo bem que é o Juventude de novo, mas entrou muito bem. Então, assim, precisa jogar, cara. Precisa estar em campo. Não dá pro Sanches ser titular do time demais. Tá? Por mais que ele seja esforçado, eu acho que ele pode contribuir no segundo tempo. Mas de começar jogando, não dá. Ele não aguenta mais. Ele fica muito abaixo fisicamente dos outros. Você coloca ele para começar o jogo. Né? Eu sei que é repetir a mesma coisa, mas você coloca o Sanches para começar o jogo, ele tá, digamos, os caras estão 100%, o Sanches tá 75%. Então ele nunca vai conseguir bater de frente com os caras. Agora, você coloca ele, que ele já começa com 75%. Quando os caras estiver com 50%, 60%, o Sanches vai conseguir ter um pouquinho mais de mobilidade no jogo, vai conseguir oferecer algo a mais. Então, entrando no segundo tempo, talvez seja mais interessante para ele do que colocar os 2 meninos para só entrar no segundo tempo com 25 no segundo tempo, cara. É melhor o Sanches entrar nesse tempo do que o Ed Carlos, do que o Miguelito. E o Miguelito provou em campo que ele merece minutos no time principal. Por mais que o Sub-20 tenha jogos importantes aí, o foco do Santos é o time principal, velho. É ali que tem que jogar os caras. E é ali que tem que ter olho, né? Quem do Sub-20 que tá bem? É o Ivonei? Vão subir, vai testar na posição dele, vai jogar de meia, armador, né? É o Balão, volante, bom, é o Patati, tá bem na ponta, traz. É isso, cara. É o Pedrinho Escaramuça na lateral esquerda. Sobe, vamos subir esses moleques. O Jair de zagueiro, vamos subir. É assim que tem que ser, cara. O Sub-20 é preparação pro time principal. E é o time principal que tem que dar os maiores frutos. A gente tem que focar no Sub-20. Tem que focar em formar jogadores. Títulos que vierem em Sub-20 ou não são consequências. Tá? Mas o importante é formar jogadores. O Santos formou N jogadores que não ganharam nada na base. Tá? Nada. E mesmo assim, deram muitos frutos no time profissional. É assim que tem que ser. Formar jogadores para o time profissional. A base conseguindo títulos, ótimo. Se não conseguir formar profissional, para mim, melhor ainda. Tá?
Melhor. É melhor formar profissional e eles derem frutos no profissional do que eles ganharem tudo na base e não renderem no profissional. É isso que eu quero ver, tá? Então, assim, feliz com a vitória, com um bom jogo. O Santos, como eu disse, no jogo contra o Galo, o Santos jogou para vencer, merecia vencer, acabou derrotado. Nesse ele jogou, aproveitou as oportunidades, venceu, que é um time realmente muito fraco do Juventude. Mas, de verdade, com o Orlando Ribeiro no comando, até esse momento, o Santos tem um desempenho muito melhor em criação de jogadas, em triangulações e movimentação em campo. As vitórias não vieram, viram 2 em 5 jogos, né? 3 derrotas e 2 vitórias. Mas o time tem um salto de qualidade com os mesmos jogadores. A diferença de trabalho do Orlando Ribeiro pro Lisca é simplesmente abissal, não tem nem comparação. O Lisca é um cocô perto do Orlando Ribeiro. Eu não tô falando de um gênio da tática não, que o Orlando é, tá? Acho que o Orlando precisa se provar muito ainda. Ele é muito recente no futebol profissional, né? Tanto que a estreia dele foi são 5 jogos desde que ele treinou como treinador profissional. Mas ele tem muito a se provar. Só que, comparando com o Lisca, não tem nem cabimento. Não podia nem estar na mesma frase. O Lisca ser comparado como técnico ao Orlando Ribeiro, cara. Mas é isso. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários o que você achou do jogo, quem que você gostou mais. Aqui eu tô criando a comunidade já. Mundinho Miguel Han Terceiros. Já conquistou meu coração, velho. Eu gosto de ver moleque de base. Eu adoro, velho. Eu adoro quando o Santos revela algum jogador, ele aparece, todo mundo fica, de onde que é esse cara? E a gente que acompanha o time, que tá sempre de olho na base e tal, a gente fala, cara, a gente já sabia, né? Já sabia. E a torcida hoje abraçou muito ele na hora que ele entrou, foi muito aplaudido, todo mundo cantou. E foi um ótimo jogo pra estrear. Faltou o gol dele, porque ele teve chance, né? Ele conseguiu criar e tal. E é um menino que tem muito futuro, cara. Olho nele. Tomara que dê certo jogar Ângelo, Miguel, Marcos Leonardo, Ed Carlos, pra mim tá ótimo, cara. Fico feliz de ver esses meninos em campo, tá? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo.